Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos no 11º livro da Bíblia, o primeiro livro dos Reis. Se você está chegando agora, ative as notificações, curte e compartilha. Os vídeos de Gênesis capítulo 1 até o último capítulo do segundo livro de Samuel já estão gravados. Assista e que o Senhor te abençoe. O primeiro livro de Reis, capítulo 1, a velhice do rei Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e avançado em dias, cobriam-no de roupas, porém ele não se aquecia. Então disseram os servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e aos homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi nem sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a vida de Salomão, teu filho. Vai, chega ao rei Davi e diz a ele: não juraste tu, rei meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Batseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia o rei. Batseba inclinou a cabeça e se prostrou diante do rei, e disse o rei: que tens? E ela disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias está reinando. E tu, ó rei, o meu senhor, nem sabes. E matou vacas e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote, a Joabe o capitão do exército, mas o teu servo Salomão não o convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que,
Quando o rei meu senhor dormir com os teus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o rei fizeram saber, dizendo: eis que Natã o profeta está aí. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinarás depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu ele, matou vacas e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor. E não fizeste saber ao teu servo, a quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi, dizendo: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim eu farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei. E disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok o sacerdote, a Natã o profeta, a Benaia filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei disse: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir ao meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok o sacerdote, com Natã o profeta, ali o ungirão rei de Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o rei foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça o seu trono maior do que o trono de Davi, o meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor a terra retiniu. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente e trarás boas novas. Respondendo Jonatas, disse a Adonias: certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão.
E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. E dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que está ouvindo. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu. E o rei se inclinou no leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vejam. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e foi-se cada um pelo seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e apegou-se às pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão. Porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: juro-me hoje, o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Então disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio, e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse: vai para tua casa. 1 Reis, capítulo 2, Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e seja homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para onde andar, e para guardar os teus estatutos e os mandamentos e os juízos e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para que onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que os seus cabelos brancos desçam à sepultura em paz. Porém, os filhos de Barzilai, o gileadita, usará de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, o dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que hás de fazer para que faças com que os seus cabelos brancos desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém 33.
Salomão reina. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser do meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição eu te faço: não me rejeites. E ela disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei disse: pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse: dê-se a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior, para que ele, digo, e também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje mesmo Adonias morrerá. Adonias, Joabe e Simei são mortos. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. E a Abiatar, sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo que meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram o rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tomou como a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse o rei: faze como ele disse, e arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada sem que meu pai Davi soubesse. A Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz,
para todo sempre. Então subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadoque, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saístes e passares o ribeiro de Cedrom, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a sua cabeça. Então Simei disse o rei: boa é essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim o teu servo fará. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, o rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardoou o seu jumento e foi a Gate ter com Aques em busca dos seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma parte ou outra, de certo, sem dúvida, morrerás? E tu me dissestes: boa é essa palavra que eu ouvi? Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que eu te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.